Olá, meus amores! Dia 25 de junho, quinta-feira, e teremos aula de língua portuguesa. Então, abram a apostila de vocês na página 57 e acompanhem a leitura com a tia, ok? Vamos lá. Momento da produção escrita. Conto de fadas. Conhecendo o gênero. Como você já viu, os contos de fadas são narrativas ambientadas em um mundo imaginário, fictício, geralmente envolvendo seres encantados, como fadas e animais falantes, e elementos que não pertencem à realidade. Essas histórias têm origem há muitos anos e foram transmitidas oralmente, de geração em geração. Alguns autores, como o francês Charles Perrault e os alemães Jacob e Wilhelm Grimm, conhecidos como os Irmãos Grimm, registraram muitos desses contos por escrito, dando a eles novas versões. Observe a seguir as características desse gênero. Os contos de fadas são narrativas ficcionais. Apresentam situação inicial, conflito, clímax e desfecho. O tempo e o espaço são indeterminados. Isso quer dizer que não sabemos quando ocorrem. Os contos tradicionais costumam iniciar com expressões como era uma vez, há muito tempo e etc. Há protagonistas que enfrentam perigos e sofrimentos. Há antagonistas que buscam atrapalhar os protagonistas. Ocorre sempre a vitória do bem sobre o mal, ou seja, sempre tem um final feliz. Planejando a escrita. Que tal produzir um conto de fadas ilustrado? Para isso, reúna-se com seus colegas e escolham um conto de fadas que vocês conheçam. Façam a leitura da narrativa para compreender bem a história. Página 58. Escrevendo e revisando. Para produzirem o conto ilustrado, sigam as orientações a seguir. Reescrevam a história contando os fatos ocorridos com suas próprias palavras. Dividam o conto em 4 cenas e ilustrem cada um dos principais acontecimentos, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Lembre-se de que os contos de fadas apresentam geralmente tempo e espaço indeterminados, protagonistas que enfrentam perigos e sofrimentos, antagonistas que buscam atrapalhar os protagonistas, elementos mágicos como fadas, bruxas, duendes, objetos com poderes fantásticos, poções mágicas, etc. A vitória do bem sobre o mal, um final feliz. Ao terminar essa primeira versão, o rascunho, leiam o texto produzido por vocês. Verifiquem se as orientações foram seguidas adequadamente. Façam os apontamentos e as correções necessárias antes de entregar a versão do texto que será analisada por seu professor. Colhem as ilustrações em cartolina ou papel craft, na ordem dos acontecimentos. Exponha o painel em um local da escola para ser visto por outros alunos, professores e funcionários. Lembre-se de colocar o nome dos integrantes do grupo, tá? Momento da oralidade. Lendo contos de fadas. Quando você era menor, já pediu para alguém ler para você uma história antes de dormir? Dessa vez, você lerá a história. Para isso, siga as orientações descritas a seguir. Selecione um livro de contos de fadas na biblioteca da escola e escolha uma história, de preferência uma que você ainda não conheça. Faça a leitura silenciosa da história para conhecê-la. O professor determinará um momento para que os alunos que leram o mesmo conto se reúnam em grupos e verifiquem se há diferença entre as versões que foram lidas. Se necessário, escolha uma das versões.
Cada grupo deverá preparar uma pequena apresentação da leitura, indicando o título do conto, o nome do autor da versão que vocês leram e por que essa história foi escolhida. Em seguida, dividam a introdução e a leitura do conto entre os integrantes do grupo. Página 59. Ensaiem a leitura até sentirem-se seguros para ler o conto aos demais colegas. Imaginem os efeitos que podem ser produzidos ao longo da leitura da história, modificando a voz e fazendo gestos que expressem surpresa, medo, alegria e etc. No dia da apresentação, estejam com o texto em mãos. Caprichem na entonação e na expressão corporal. Ouçam atentamente a leitura dos demais colegas. Ao final das leituras, façam uma reflexão a respeito dos ensinamentos que os contos lidos apresentam. Ou seja, aqui nós temos duas coisas a ser feitas. Primeiro, vocês irão produzir um conto de fadas ilustrado. E nesse conto, nessa ilustração, vocês vão precisar dividir em 4 partes, tá? Então, o desenho será dividido em 4 partes. O primeiro desenho terá que ser da situação inicial. A segunda parte do desenho será o conflito. A terceira parte do desenho será o clímax. E a quarta e última parte do desenho será o desfecho, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. E não precisa fazer em cartolina, vocês vão fazer no caderno de vocês mesmos, ok? Porque, na verdade, esse conteúdo aqui do livro, ele seria feito em sala de aula, né? A tia iria dividir em grupos e vocês iriam desenvolver esse trabalho dentro da sala de aula. Porém, infelizmente, nós não estamos em sala de aula. Então, cada um fará na sua casa, tá? E nós não vamos deixar de trabalhar o conteúdo porque estamos, infelizmente, de quarentena, de isolamento. Então, nós vamos trabalhar assim. Então, vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? E no dia da nossa live de português, vocês irão mostrar esse conteúdo para a tia, tá? Então, a primeira parte da atividade é essa. Vocês vão escolher um conto de fadas, tá? E aí vocês vão ter que ilustrar esse conto de fadas no caderno. E esse conto de fadas que vocês irão desenhar, ilustrar, vocês irão dividir em 4 partes. O primeiro desenho será a situação inicial. O segundo desenho será o conflito. O terceiro desenho será o clímax. E o quarto e último desenho será o desfecho, ou seja, o final da história. Tá bom? E a segunda atividade, que também era para vocês fazerem em grupo e que infelizmente não vai dar para ser feito, então vocês farão sozinhos também novamente. Vocês irão escolher, um livro, de contos de fadas, tá? E aí vocês terão que falar sobre o título do conto escolhido e o nome do autor, tá? E no final da leitura, vocês terão que tirar uma reflexão. O que foi que esse conto de fadas te ensinou, tá bom? Essa leitura, tá, desse conto de fadas, cada um de vocês também vão ler no dia da nossa live. Ou seja, vocês terão que me mostrar a ilustração que vocês fizeram no caderno e no mesmo dia vocês também terão que ler o livro, o conto de fadas que vocês escolheram. E nessa leitura, vocês terão que falar o título que vocês escolheram do conto de fadas, o autor, tá, da versão escolhida e a reflexão no final da leitura, tá bom? Então, essas 2 atividades que serão feitas para o dia da nossa próxima live, que a tia vai colocar no grupo a data, tá bom?
Desafio. Fazendo uma pesquisa. Você já sabe que contos de fadas são histórias antigas que foram transmitidas oralmente de geração em geração. Graças aos autores como Jacob e o Hal Green, muitos desses contos ganharam novas versões e foram registrados por escrito. Que tal pesquisar sobre a vida desses dois irmãos que entraram para a história por causa das coletâneas de contos infantis que publicaram? Seu professor indicará, sites para que você pesquise a biografia dos irmãos Green e também orientará essa atividade. Boa pesquisa. Ou seja, aqui também temos outro deverzinho a ser feito. E esse dever, essa pesquisa será feita também no caderno, tá? Vocês terão que pesquisar sobre os irmãos Green, o Jacob e sobre o Wilhelm, tá? E aí vocês vão falar um pouco sobre a biografia, tá, deles. Ou seja, vocês vão falar para tia como aonde eles nasceram, tá? Em que dia nasceu? Quais foram, Quais foram as coletâneas, os livros, os contos que eles registraram, tá bom? E aí vocês vão falar um pouco sobre eles, os irmãos Green, tá bom? Essa é a pesquisa que vocês deverão fazer no caderno. Vamos lá, página 60. Use o que aprendeu. Leia este trecho de um conto de fadas bastante conhecido, Rapunzel. Era uma vez uma mulher que estava grávida e, por uma janelinha nos fundos da sua casa, podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores e as mais viçosas hortaliças. O jardim era cercado por um muro bem alto, que ninguém se atrevia a escalar. Aquela propriedade pertencia a uma bruxa muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes de folhas verdes e fresquinhas e sentiu um enorme desejo de prová-los. Como a cada dia seu desejo aumentava, ela foi ficando triste, abatida e adoentada. A mulher então comentou com o marido: E se eu não comer um rabanete do jardim da bruxa, vou morrer de tanta vontade. Então, nós temos aqui algumas perguntinhas, Número 1. Que personagem vivencia um conflito no trecho do conto? Que conflito é esse? Ou seja, aqui está perguntando que personagem vivencia um conflito nesse trecho. Quem é que está com aquela vontade, aquela vontade louca de comer, aqueles rabanetes verdinhos e fresquinhos, da hortaliça lá da bruxa? Quem é? Então, essa é a personagem que vivencia esse conflito, tá? E que conflito era esse? Qual era o conflito? O conflito é que ela queria muito comer o quê, Ela queria comer os rabanetes do canteiro da bruxa, tá? Então, a personagem, aqui tá querendo saber, a personagem vivencia um conflito no trecho do conto. Quem é a personagem que tá vivendo esse conflito? A tia acabou de ler aqui. E o conflito é que ela quer provar, Ela quer provar o quê? Tá? Então, prestem atenção para estar respondendo essa pergunta. 2. Assinale os elementos que compõem o gênero conto de fadas presentes no trecho que você leu. Então, aqui vocês vão ler e vão marcar a opção, tá bom? 3. Justifique a acentuação da palavra oxítona destacada no trecho a seguir. Sentiu um enorme desejo de prová-los.
né? Lembrando que a palavra destacada, né? A palavra destacada foi acentuada, né? Então, por que as palavras são oxítonas, né? Porque elas são terminadas em a, e ou o, tá bom? Então, ó, outra dica que a tia deu. Vamos lá, 4. Separe as sílabas das palavras a seguir, identifique a sílaba tônica de cada uma delas e classifique-as em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, aqui ó, tem A, B e C, mulher, grávida e janelinha. Vocês vão separar as palavras e vão dizer se é oxítona, proparoxítona ou paroxítona, ok? 5. Por que a oxítona do exercício anterior não foi acentuada? Tá? Olha só, quando isso acontece, né, nem todas as palavras oxítonas elas vão ser acentuadas, principalmente aquelas que não são terminadas em a, e o, tá? E isso pode também vir, mesmo vindo acompanhada do S, no caso, as, eis, os, tá bom? Então, quando a palavra não for terminada em as, eis e os, ela não será acentuada, mas ela será oxítona, tá bom? Então, vamos lá. 6. Copie do trecho do conto os adjetivos que caracterizam os substantivos a seguir e informe se eles são primitivos ou derivados. Flores, hortaliças, muro, bruxa e rabanetes. Ou seja, flores, ela não deriva de nenhuma outra palavra, então ela é um adjetivo primitivo. Hortaliças, né? Hortaliças. Olha, copiem do trecho, né, do conto, os adjetivos que caracterizam os substantivos a seguir. Informam se eles são primitivos ou derivados, ou seja, vocês terão que ir lá no texto e colocar aqui, ó, por exemplo, flores. Aí vocês vão lá buscar adjetivos para colocar aqui no flores. Por exemplo, flores, eu vou lá no texto e vou pegar lindas. Flores lindas. É um adjetivo primitivo, tá? E aqui, ó, hortaliças é um adjetivo derivado. Por quê? Porque ela se originou da palavra horta, tá? E aí você vai lá no texto e vai pegar um adjetivo e vai colocar aqui. E aí você vai dizer se é adjetivo primitivo ou adjetivo derivado. Lembrando que quando as palavras derivam de outra palavra, ela sempre será adjetivo derivado, tá bom? Então vamos lá. 7. Para fazer mais, você conhece o conto de fadas Rapunzel? Escreva um parágrafo contando como a história continua. Caso não a conheça, peça ajuda dos seus familiares para realizar essa atividade. Então, vocês vão, quem conhece, né, ou até mesmo quem não conhece, vai pegar esse conto de fadas Rapunzel e aí vocês terão que escrever um parágrafo contando, né, como a história continua aqui, tá? Na página 61. Vamos lá, página 62. Leia este trecho e faça o que se pede na sequência. Nos fundos da sua casa podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores. A. Copie uma palavra oxítona. Então, vocês vão lá no texto e vão botar aqui uma palavra oxítona. B. Copie uma palavra paroxítona. Então, vocês vão lá no texto e vão copiar uma palavra paroxítona. Copie uma palavra proparoxítona. Vocês vão lá no texto e vão procurar e copiar aqui uma palavra proparoxítona. Poxa, tia, então, dá uma dica, dá um exemplo, tá bom?
Então, vamos lá. Palavra oxítona, que tem lá no texto. Jardim. Palavra proparoxítona. Vou dar um exemplo. Fundos. Palavra paroxítonas, tá? Fundos é a palavra paroxítonas. E palavra proparoxítonas, magnífico. Tem lá no texto. Então, vocês vão seguir esse exemplo da tia. Vai lá no texto e coloca aqui na atividade, tá bom? 9. Sobre os adjetivos destacados no trecho a seguir, faça o que se pede. A mulher avistou um canteiro com belos rabanetes de folhas verdes e fresquinhas. Ela foi ficando triste, abatida e adoentada. A. Indique se os adjetivos são primitivos ou derivados. Então, nós temos aqui, ó, belos, verdes e tristes. Essas palavras são derivadas de outras palavras? Então, se não for, ela é adjetivo primitivo. Fresquinhas, abatidas e adoentada são palavras derivadas de outras palavras? Se for, a gente já sabe que é adjetivos derivados, ok? B. Pesquise o significado dos adjetivos que você apontou como derivados, tá? Então, as palavras que você apontou como derivados, por exemplo, fresquinho, abatida e adoentada, você vai pesquisar o significado delas e vai colocar aqui, tá? C. Registre um adjetivo derivado para cada palavra a seguir. Belos, aí você vai botar uma palavra derivada. Uma palavra que deriva de belo pode ser belíssimos, tá? Verde, aí você vai pesquisar uma palavra derivada de verdes e vai botar aqui também. E a palavra derivada de triste também você vai colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Página 63. Mais um desafio. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras oxítonas acentuadas ou não, tá? Então, vamos lá. A. Você, enorme, assim, Rapunzel. Aí, aqui você tem as opções da A a E. E aí, você só vai marcar uma opção em que as palavras apareçam, né? Todas elas, que elas sejam oxítonas, acentuadas ou não. Lembrando que a primeira pode ser acentuada e todas as outras não. Ou as outras podem aparecer sem acento e a última acentuada. Então, não interfere, tá bom? Então é isso, meus amores. Chegamos ao final. Aqui embaixo tem a linha de chegada que vocês vão escrever, né? Se vocês gostaram, ou se ficaram com dúvidas, ou não gostaram de aprender sobre contos de fadas e sua estrutura, né? Então, se vocês sentirem dúvidas, vocês podem estar chamando a tia, que a tia vai ajudar vocês, sem problema nenhum, tá bom? Um grande beijo. Bye, bye.